Olá, está começando mais um RDTV e hoje nos nossos estúdios eu converso com a médica pediatra Karina Faro, que atua na área de desenvolvimento e comportamento infantil, acompanhamento integral da criança, e hoje nós vamos falar exatamente sobre a medicina integrativa, que tem ganhado espaço aí e que gera muitas dúvidas. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu queria começar falando primeiramente, obviamente, sobre o que é essa medicina, como que ela atua, como que o nosso telespectador que está nos assistindo pode ser beneficiado por ela. A medicina integrativa, ela parte do princípio em que o nosso corpo ele é um sistema, né? Então, assim, nós somos formados por muitas células que formaram muitos órgãos. E que se um órgão entra em desequilíbrio, ao longo do tempo, se não for feito nenhuma medida, né, outros órgãos vão sofrer também. Então, parte do princípio que nós somos um sistema extremamente interrelacionados. E eu gosto de falar que a medicina integrativa é um resgate da pediatria raiz. Porque é aquela medicina que levanta a bandeira dos 4 pilares dos hábitos saudáveis, que é a alimentação de qualidade, né, e o sono de qualidade, o sono restaurador, reparador, a prática de atividades físicas e a espiritualidade. E aí, assim, só para a gente entender melhor, o que é observado? Por exemplo, o impacto de uma noite mal dormida em doenças que eventualmente apareçam, em transtornos, só para a gente compreender melhor como que é essa análise sistêmica. O nosso corpo, ele funciona através de mensagens. Parte dessas mensagens são feitas através de neurotransmissores, que são substâncias que o nosso corpo libera o tempo inteiro. Por exemplo, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, o cortisol, a melatonina, né, que é um hormônio. Então, uma noite mal dormida vai gerar um nível de cansaço, um nível de estresse metabólico, que vai desencadear uma cascata de eventos que vão prejudicar todo o funcionamento daquele organismo a longo prazo. E aí, como que é atacado os problemas, né? Porque nessa vida que a gente tem de dinâmica, globalizada, noites mal dormidas, má alimentação, entre outros, são praticamente rotineiros, infelizmente, né? Bom, eu sou suspeita a falar porque o meu universo são as crianças, né? Então, assim, o meu foco, o meu público é a pediatria. Então, eu sempre brinco que a vida moderna é, de fato, um limitador para a medicina integrativa. Porque é muito complicado a gente prezar pelo sono de uma criança quando ela tem pais e mães muito agitados ou que trabalham no período noturno, né, que tem muitos afazeres próximo ao horário de dormir da criança. Mas a gente está aqui para casar, né, para unir o possível com o adequado, e isso faz parte da medicina. Isso impacta, por exemplo, tem uma criança muito ansiosa, muito agitada, que acorda várias vezes de noite, isso tudo está relacionado, isso tudo é avaliado nessa medicina integrativa? Sim, na medicina integrativa a gente avalia a patologia, né, o que de fato aquela criança tem do ponto de vista patológico, e a gente também considera o processo que aquela criança vivencia a sua doença. Então, um exemplo prático: 5 crianças com pneumonia. Uma criança vai ficar alegre, brincando, vai tomar os seus remedinhos e vai sarar. Outra criança vai ficar mais irritada, mais chorosa. A outra criança vai ficar triste, com medo, querendo mais o colo. A outra criança vai ficar mais impulsiva, enfim. Então, a gente observa como cada criança reage àquela patologia. Então, isso é levado em conta na medicina integrativa. E esse diagnóstico, ele demora bastante tempo para sair? Aí vocês vão elencando aquilo que impacta mais na vida dessa criança? Como que funciona? É uma consulta médica como qualquer outra, né? Eu acho que a maior diferença é que durante a conversa com os cuidadores, a gente pontua mais detalhadamente o ambiente em que essa criança está inserida, né? A maioria dos meus pacientes, falando por mim, eles vêm para a consulta de segmento.
É claro que quando eles vêm com uma patologia, a gente trata normalmente, considerando tudo isso que eu já te falei, mas a grande maioria que faz o acompanhamento na medicina integrativa, a gente consegue reduzir agravamentos. Por que que a gente consegue reduzir agravamentos? Porque a gente detecta falhas muito precocemente. Então, olha, a alimentação dessa criança não está legal. Se continuar assim, ela não vai ter reserva energética para reagir a uma invasão bacteriana, por exemplo. Então, a gente vai fazendo pequenas pontuações para a família ao longo do acompanhamento, né, que naturalmente... Bom, um sono de qualidade, uma alimentação de qualidade, atividade física, naturalmente evitam ou dificultam processos de adoecimento. Então, não é que a criança não vai ficar doente. Não, isso não existe, isso é impossível. Mas qual é o objetivo? É otimizar a recuperação dessa criança e evitar o agravamento. Além dessas mudanças de condutas, aí entra algum tipo de medicação também, seja medicamentos comuns, homeopatia, por exemplo? Dentro da medicina integrativa, existe um arsenal de produtos, vamos dizer assim, que podem beneficiar. Dentro do universo infantil, algumas fitoterapias são muito bem-vindas, como, por exemplo, passiflora, valeriana, e também alguns remédios homeopáticos, que também são vistos como como alternativas para associar, para somar com os remédios alopáticos. Exemplos, criança que não dorme há muito tempo e que não tem indicação de antipsicóticos ou de remédios que são um pouquinho mais invasivos. Então, talvez a fitoterapia ou a própria melatonina, que é um hormônio, pode ser bem-vinda. Mas em criança, sempre, 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 antes de prescrever qualquer medicação, seja natural, seja farmacológica, enfim, qualquer medicação, a gente sempre tem que considerar o contexto familiar, o contexto ambiental e jamais medicar uma criança que está com um comportamento que é reacional a um problema externo, né? Então, assim, como eu faço desenvolvimento infantil, isso é muito corriqueiro no meu dia a dia. Então, aquele comportamento, ele é um transtorno comportamental ou ele é reflexo de alguma coisa do ambiente? Porque se for reflexo do ambiente, eu não vou medicar. Eu vou chamar mamãe, papai, escola e vou tentar organizar esse comportamento de outra maneira. Né? Então, a medicina integrativa, ela me dá esse olhar, ela me dá essa oportunidade de tentar organizar o ambiente. Certo. Doutora, você disse que é procurada por doenças mais específicas, né? E eu sei que você atua com desenvolvimento infantil e que acaba que as mamães e papais que têm filhos com autismo, com TDAH, têm uma preocupação maior com esse desenvolvimento. Esses são alguns das crianças que mais você atende ou não? Quais são aí as doenças ou transtornos que acabam aí desembocando mais na medicina integrativa? Eu tenho muito cuidado em associar os transtornos com a medicina integrativa, né? Então, quando a família me procura para fazer um acompanhamento integrativo, eu sempre digo, eu estou acompanhando uma criança, independente se ela tem um diagnóstico psiquiátrico ou neurológico, né? Então, primeiro a gente tem que desmistificar isso, né? A gente sabe que alguns transtornos, eles não têm cura, né? O que a gente tem que fazer é dar oportunidades para essas crianças terem qualidade de vida. Então, independente de diagnósticos, a gente está lidando com pessoas, com seres humanos e com crianças. Então, quando vem uma criança com um diagnóstico, né, ou sem o diagnóstico, por exemplo, do TDAH, né, ou do TOD, o opositor desafiador, e a mãe quer uma ajuda dentro do arsenal homeopático, primeiro eu avalio e eu vejo se realmente tem indicação. Né? Tem casos que eu falo, mãezinha, não tem indicação. Né? Eu acho que precisa melhorar isso. Ah, mas não é natural? É remédio. Né? Então, a gente tem que ser assim, bem ponderada, a gente tem que fazer as coisas com bastante cuidado. Mas não é só esse público que procura, né? Tem muito nenê que tem aquelas cólicas do lactente, de muito difícil manejo, e as mães buscam esse olhar
né? Buscam dicas diferentes, não medicamentosas. Então, assim, ao meu ver, a medicina integrativa para a criança é uma oportunidade da gente buscar resgatar a pediatria lá de trás. Ensinar a fazer tipos de manobras na barriga ou massagens na barriga. Empoderar a mãe, né, a tratar alguns resfriados comuns com medicamentos. Por exemplo, não tem comprometimento pulmonar, não tem broncoespasmo, não tem nenhuma gravidade, não vai no pronto atendimento, espera um pouquinho, vamos fazer alternativas dentro de casa, vamos acompanhando junto. Então, ao meu ver, a medicina integrativa, ela me dá essa liberdade com as crianças. A gente está resgatando um pouquinho da vovó e do vovô com a medicina integrativa, porque assim, a vovó e o vovô, o bisavô, sempre tinha um chá, né? Um chá, uma mistura não, essa é infalível, essa vai resolver. De uma certa forma, a gente está voltando a essas raízes também? Sim. Como é que eu posso dizer? De uma maneira muito mais moderna, de uma maneira muito mais segura, né? Mas a gente está voltando a valorizar coisas que foram esquecidas, né? Repito, isso é para somar, né? Uma coisa não anula a outra. Então, se tiver broncoespasmo, vai tomar corticoide. Se tiver pneumonia bacteriana, vai tomar antibiótico. Mas a gente segura a mão, né, para algumas prescrições e ensina a mãe, olha, às vezes, um exemplo prático que eu fiz ontem, o chá do broto de goiaba. Gente, para diarreia, é claro que a gente vai fazer a reposição de flora, a gente vai talvez entrar com algum mineral que vai ajudar, via oral, mas o chá do broto de goiaba ajuda, né? Vai resolver 100%? Não. Assim como o probiótico não vai, assim como o zinco não vai, o que vai resolver é o processo autolimitado do vírus. Mas, poxa, tirar aquele desconforto, aliviar um pouco o desconforto, isso vai. Certo. Doutora, e para quem está nos assistindo, a gente sabe que quando se fala dessa nova medicina, nem sei se dá para chamar de nova. Não é nova. Mas ela é diferente, ela é um pouco diferente, né, da habitual. Muitas pessoas se perguntam se de fato é eficaz, se de fato não tem um pouco de charlatanismo nisso. Então, quem quer pesquisar, quem quer entender melhor, para escolher o profissional adequado, como que deve fazer? Olha, eu acredito que a relação médico-paciente é muito importante e você descobrir também a formação do profissional em que você está inserido. E eu acho muito complicado a gente instruir isso, porque veja, para mim não faz sentido ir num profissional que faça determinado procedimento. Talvez para minha vizinha faça sentido. Então o livre-arbítrio existe, né? Então assim, o que eu acredito? Que você tem que procurar um profissional que você se sinta seguro, que você se sinta confortável e que as orientações dele façam sentido para você, né? Assim, não tem como a gente dizer tal profissional faz adequado, tal profissional não faz adequado. Não dá. Cada um faz o que acha que faz sentido para si. E o paciente também, ele tem livre-arbítrio, né? Ele tem o direito de saber a formação do médico. E outra, vai na consulta. Não fez sentido para você? Tchau. Né? E hoje tem muita informação também, né? Sobre pesquisas, resultados. E você vê também o resultado no dia a dia, conforme vai acontecendo. Exatamente. É o resultado que move as coisas, que move a ciência, né? E eu estava dando uma olhadinha na sua página e eu vi uma live sobre psiquismo fetal, memórias do útero. Eu queria saber o que é isso, que é um tema também pouco falado. As memórias do útero, esse post, essa live, ela foi baseada num artigo científico liberado pela Sociedade Paulista de Pediatria. Considera toda aquela nossa primeira conversa dos neurotransmissores. Então, todas as informações, todas as mensagens... Primeiro, antes de falar de neurotransmissor, lembrar que o nosso corpo, ele é um sistema, né? Então, a nossa mente e o nosso corpo, ele está inteiramente interligado o tempo inteiro. Então, se eu tenho, por exemplo,
se eu sofro um susto muito grande e eu elevo demais o meu cortisol e a minha noradrenalina, talvez a minha pressão arterial possa se elevar também. Ou se eu tenho predisposição a diabetes, a minha glicemia pode se elevar. Mas por que que isso acontece? Eu não comi doce, por que que a minha glicemia subiu? Não, porque você levou um baita de um susto, né? Foi um acidente de carro e isso, através de neurotransmissores, por mecanismos, fez, né, a sua glicemia subir. Então, no útero, na barriga, é a mesma coisa. Todos os eventos que a mãe vivencia, o neném sente de alguma maneira, através da placenta, do cordão umbilical. Então, aquela mãe muito agitada, aquela mãe que trabalhou muito, vai passar alguns neurotransmissores a mais para esse neném. A mãe que é muito tranquila, que fez práticas de meditação, pilates e outras abordagens que faz esse controle respiratório, por exemplo, Mindfulness e tal, vai passar para o neném outros tipos de neurotransmissores. Então, o neném, ele recebe essas mensagens durante toda a gestação e o impacto real disso na vida do neném vai depender da fase gestacional em que aconteceu o evento, a duração desse evento, se foi um dia, se foi uma semana, se foi 3 meses, né, e como a gestante reagiu a esse fato. Então, 3 gestantes sofrem o mesmo problema. Cada uma vai reagir a esse problema diferente. Então, a resposta desses nenéns também vão ser diferente. E aí isso vai impactar no desenvolvimento dessa criança de alguma forma? De alguma forma, sim, né? Só que, felizmente, a gente consegue modular isso, né? Então, o neném nasce, a gente pode proporcionar para ele um ambiente diferente, um ambiente acolhedor, um ambiente mais tranquilo e, ao longo do desenvolvimento, o nosso cérebro ele está em constante neuroplasticidade, então em constante modulação, a gente consegue organizar essas informações, essas mensagens, favorecendo o desenvolvimento desse neném. E aí é possível identificar como que se deu na gestação, quais os impactos na vida desse bebê em conversas com a mãe? Como que seria para a gente chegar aí a uma informação em relação a isso? Olha, é claro que se for um evento assim muito impactante, a mãe vai te dizer, não, eu tive um rompimento do meu relacionamento, eu perdi um emprego, eu tive um acidente, eu tive que fazer uma cirurgia, coisas assim muito impactantes a gente consegue perceber. Coisas mais sutis, nem sempre a gente consegue definir, né? Então a gente tem que trabalhar com coisas palpáveis, com coisas reais e concretas. Certo. Doutora, nossa entrevista está chegando ao fim. Queria deixar o espaço aberto para que você deixe alguma mensagem ou queira falar algo a mais que a gente não tratou. Não, eu acho que a minha mensagem é essa, é saber reconhecer a medicina integrativa como uma aliada, né? A gente tem que saber usar, da mesma forma que quando um jovem de 18 anos ganha um carro, ele pode usar o carro de uma maneira segura e de uma maneira não segura, né? Então, o problema não é o carro, o problema é o condutor, né? Então, eu acho que em todas as profissões, em todos os segmentos da vida, é assim que funciona. Então, enxergar a medicina integrativa como uma aliada, como uma oportunidade de valorização de hábitos saudáveis, em especial a alimentação de qualidade, o sono de qualidade, restaurador, reparador, valorizar o sono, né? Práticas de atividade física como modulador de neurotransmissor e espiritualidade. Tá certo, muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Você acompanhou então uma entrevista com a médica pediatra Karina Faro. Falamos aqui sobre a medicina integrativa e os seus impactos aí na vida das pessoas, em especial das crianças. Você assiste esta e outras entrevistas no site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima.